Os nossos cumprimentos a todos e votos de muita paz. Continuando o estudo do livro Os Mensageiros, pelo espírito André Luiz e a psicografia de Chico Xavier, nós vimos há 15 dias atrás o caluniador, aquele capítulo do Paulo, o espírito, que estava sendo acolhido pelo Alfredo e pela Esmália, que eles, na verdade, eles sofreram muito na Terra, né? O casamento deles ficou bastante abalado, né? Destruído por causa das calúnias desse Paulo. E aí, nesse capítulo, é mostrada a reconciliação entre aqueles espíritos, Alfredo e Esmália, junto ao Paulo, né? O processo todo da reconciliação. E hoje nós vamos fazer o estudo do capítulo 28, a vida social, porque lá nesse plano espiritual também existe a vida social, assim como o Alfredo está falando aqui. Vamos à leitura. E o André Luiz vai dizer: à noite, surpreendiam-me os sublimes aspectos do firmamento no posto de socorro. O luar safirino, quer dizer, aquele luar que transmitia aqueles raios azuis, né, daquela pedra preciosa, safira. Então, aquele luar safirino, ele envolvia todas as coisas. O céu era qual infinita colcha de azul muito límpido, pontilhado de astros fulgurantes. As nuvens da tarde haviam desaparecido. Então, aqui André Luiz está fazendo uma descrição do ambiente lá, né? Bastante calmo. Contemplando a beleza da noite, Alfredo, o chefe do posto de socorro, ele acentuou: felizmente, os fenômenos magnéticos foram deslocados do nosso círculo. Os aparelhos, porém, continuam registrando enorme conflito de forças inferiores. Então, aqui ele está dizendo que as forças inferiores não haviam desaparecido. Os aparelhos as detectavam. Mas, felizmente, né, aqueles fenômenos magnéticos, eles foram deslocados, né, de lá. E a comentar a beleza do céu ante a observação do administrador, quando a campainha retiniu suavemente. Então, tocou a campainha ali. Chamavam à entrada, Alfredo e Esmália sorriram. Muito gentil, o chefe do posto asseverou, o Alfredo: temos a visita de amigos do Campo da Paz. E convidando-nos à recepção na entrada avançada do castelo, acrescentou jovialmente: temos também aqui a nossa vida social, como não? É preciso saber viver. Então, o Alfredo está explicando que aqui também eles teriam a vida social, né? A recepção daquelas visitas queridas, né, do Campo da Paz. E continuando: encantado com essa nota alegre, acompanhei os donos da casa, verificando com indizível surpresa que tínhamos sob os olhos um belo carro tirado por 2 soberbos cavalos brancos. Tratava-se de veículo confortável e interessante, quase idêntico aos velhos carros de serviço público do tempo de Luís XV, que eu vira mais de uma vez em publicações antigas. Nele chegara a pequena família da colônia próxima, que, pelas informações de Aniceto, demorava a 3 léguas do posto aproximadamente. Então, léguas aqui, mais ou menos uns 6 quilômetros. Então, essa colônia, ela estava distante do posto a mais ou menos uns 18 quilômetros. Então, essa família chegou, né? Chegou nessa carruagem, espécie de carruagem, né? Que ele reconheceu como do antigo tempo do Luís XV. Então, essa família chegou nessa carruagem. Alfredo apresentou-nos cavalheirescamente, com exceção do nosso orientador, que era velho amigo dos recém-chegados. Então, o Alfredo foi apresentar o Vicente e o André Luiz, porque o Aniceto já era conhecido deles. Constituíam-se os visitantes do casal Bacelar e 2 filhas jovens.
O chefe do grupo mostrava idade avançada, revelando, porém, excelentes disposições. A senhora dava impressão de madureza, aparentando, contudo, maravilhosa vivacidade, assim como as duas moças. A alegria era enorme. Não se observava qualquer nota de convencionalismo menos digno, como na terra. Então, ele está dizendo aqui que na terra, muitas vezes, se recebe de uma forma convencional, né? As pessoas. E ali não, ali era tudo muito sincero. Os gestos de cada um, a simplicidade, a despreocupação e as frases afetuosas demonstravam sinceridade pura. Permanecíamos num quadro social inacessível ao fingimento. Então, lá não existia protocolo, né? Tudo era feito de uma maneira bastante amigável, alegre, simples, né? Tudo era muito sincero. Voltando ao interior doméstico, entre grandes manifestações de júbilo familiar, observei que os recém-chegados eram amigos de muito tempo que vinham ao encontro de Ismália, porque ela estava em visita ao castelo, né? Então, eles estavam lá visitando naquele momento, porque também eram amigos da Ismália. A nobre senhora pareceu-me contentíssima. Expediu recados afetuosos para algumas famílias do posto. Então, ela mandou chamar algumas famílias que trabalhavam lá no posto para aquela residência, para aquele encontro no castelo, né? Em breves minutos, o castelo recebia inúmeras pessoas que concorriam ao brilhantismo da seleta reunião. Então, aumentou, aquela reunião ficou bem maior, né, com a presença de todos aqueles trabalhadores do posto que foram chamados ali. Sentindo-me muito insignificante ao lado dos novos amigos, eu me limitava a ouvir e observar, dizia André Luiz, né? Aqui eu não conheço ninguém, então eu vou observar. Logo aos primeiros instantes de conversação particularizada, eu ouvi nosso orientador Aniceto perguntar ao senhor Baccelar: como corre o serviço? O velho bondoso respondeu num sorriso largo: bem, sempre bem. Apenas não podemos fixar demasiada atenção nos companheiros encarnados. E ajuntou com graça: é indispensável aprender a servir e passar. Então, quer dizer, ele ajudava, ele auxiliava, mas depois ele passava, porque a evolução, a todos nós que estamos aqui encarnados, ela não é momentânea, não é do dia para a noite. Então, auxilia, ajuda e passa adiante, né? Passa para frente, porque ao nosso tempo nós teremos essa evolução tão esperada. E o nosso instrutor sorriu igualmente e observou: compreendo. Aliás, o progresso humano não é uma questão de dias. Não tenhamos ilusões, né? Então, por mais que pareça que aquilo ajudou, não tenhamos ilusões, porque tudo é um processo, né? Um processo mais longo. E percebendo que Vicente e eu poderíamos aproveitar com a palestra, o Aniceto indicou o novo hóspede de Alfredo, explicando solícito para nós: nosso amigo Baccelar é chefe de turmas de assistência aos nossos irmãos do círculo carnal. Tem longa experiência dos homens e conhece-os como ninguém. Há muito que aproveitar nas suas observações. Então, o Aniceto está falando para os dois, né? Vocês vão ter muito que aproveitar, né? Nessas observações que vocês estão tendo. E o Baccelar vai dizer: não, nem tanto, meus caros, nem tanto. Sou simples companheiro de vocês, cumprindo deveres por acréscimo da misericórdia divina. Não posso fazer muito em razão das minhas deficiências naturais. Veja a humildade, né? Ele, apesar de ter esse trabalho, né?
ele está dizendo aqui que ele não pode fazer muito pelas próprias deficiências naturais que todos temos, né? Então o Vicente vai dizer: estamos certos do grande proveito da sua palavra. Tudo que nos disser sobre o problema de assistência constituirá para nós ensinamentos preciosos. Aí foi André Luiz que falou. E o novo amigo nos olhou com inteligência e perguntou: vocês foram médicos no mundo? E os dois responderam que sim, ao mesmo tempo. E o senhor Bachelard pensou alguns momentos e acentuou: sempre gostei de conversar com os amigos, recorrendo aos símbolos sugeridos pela profissão que exercem. Mas, no tocante às minhas atividades, não teria muito a dizer a médicos militantes. Então, ele está dizendo que ele nem poderia contribuir tanto com eles, né? Que eram médicos militantes. E aí o André Luiz vai falar: pelo contrário, seus esclarecimentos, eles enriquecerão as nossas experiências. E o senhor Bachelard sorriu otimista e declarou: não creia. Recorde os seus doentes comuns. Então ele está falando para André Luiz: recorde os seus doentes comuns. Muito raramente lembram a medicina preventiva. De modo quase invariável, eles esperam a positivação das moléstias, a confirmação dessas moléstias para buscarem o recurso preciso. Necessitam de analgésicos para o socorro do bisturi. Fogem ao regime tão logo surja a primeira melhora. Então, eles fogem do tratamento logo que tem uma melhora. Confundem o método de tratamento apenas se registre o primeiro sinal de cura. Então, eles cortam logo aquele tratamento, eles se julgam acima dos médicos, nós, né? Na verdade, nós, né? A população da Terra. Detestam a dor que restabelece o equilíbrio. Descontentam-se com a indicação de purgativos. Preferem a medicação de sabor agradável e, sobretudo, quase sempre, querem saber muito mais que os médicos. Essa síntese, aplicável a corpos doentes, representa, em nosso campo de serviço, o resumo do programa de assistência aos espíritos enfermos, encarnados na Terra e com agravantes de vulto, porque em nosso setor não podemos manipular a alma à maneira do cirurgião que opera as amígdalas. Então, o que ele está dizendo aqui, que nesse resumo daqueles que não obedecem, né, o tratamento, né, essa síntese, os espíritos enfermos, eles chegam lá com agravantes de vulto para o tratamento espiritual, né? Então, o que ele está dizendo aqui é que com agravantes de vultos, porque em nosso setor não podemos manipular a alma, a maneira de cirurgião que opera as amígdalas. Então, o tratamento é diferente quando se manipula a alma, né? É o que ele está dizendo aqui. Somos forçados à preparação do campo mental conveniente a proceder à semeadura de pensamentos novos, velar pela germinação, ajudar os rebentos minúsculos e aguardar a obra do tempo. Olha a diferença entre um médico do corpo físico e aquele que está querendo cuidar do espírito, né? Existe todo esse tipo de resistência. E ele continua: nossa luta não é simples, porque se o clínico do mundo encontra sempre familiares amorosos, dispostos a cooperar com ele em benefício do doente, o que encontramos por nossa vez aqui no plano espiritual são enormes legiões de elementos adversos à nossa atividade restauradora e curativa. Então, eles são contra essa cura. Em geral, o médico do mundo presta socorro a quem deseja recebê-lo,
pelo menos nas ocasiões de graves perigos. Nós, porém, meus amigos, muitas vezes temos de prestar assistência aos que não a desejam, por viverem sob véus de profunda ignorância. Então, ali seria muito mais difícil para ele. Por quê? Porque aí o doente não está querendo aquela assistência, não está concordando com aquilo. E aí o André Luiz vai dizer, tem razão, né? Entretanto, vale por conforto a certeza de que há muitos cooperadores encarnados no mundo prontos a colaborar na tarefa. Então, o André Luiz está dizendo, apesar de tudo isso, no mundo existem muitos cooperadores que estão querendo colaborar com aquela tarefa. E o senhor Bachelard teve uma expressão fisionômica muito significativa e revelou, nem sempre a cooperação é outro problema. A maioria dos irmãos que se propõem ao serviço partem daqui prometendo, mas gostam de viver descansados no planeta. É o que vimos, né? Todos aqueles fracassos no começo do livro, né? Então, eles se propõem, enquanto estão se preparando para voltar, mas chegando aqui, eles querem viver descansados. Nós queremos viver descansados. Poucos fogem ao estalão comum, ao trabalho comum. Raramente encontramos companheiros encarnados com bastante disposição para amar o trabalho pelo trabalho, sem a ideia de serem recompensados. A maioria está procurando o quê? Remuneração imediata, projeção. Nessas condições, não percebem que a mente lhes fica como um aposento escuro, atulhado de elementos inúteis. A força de viciarem raciocínios confundem igualmente a visão. Enxergam tormentas onde há paisagens celestes, montanhas de pedra onde o caminho é gloriosa elevação. É a nossa visão aqui na Terra. De pequenos enganos a pequenos enganos, formam o continente das grandes fantasias. Daí por diante, a recapitulação das experiências terrenas inclina-os mais fortemente para a exigência animal. E chegados a esse ponto, raros voltam ao dever sagrado, para considerar a grandeza das divinas bênçãos. Então, chegando a esse ponto de materialidade, pouco se pode fazer, porque o indivíduo, quando está aqui, né, o espírito encarnado, ele acaba se perdendo em todas essas ilusões do mundo, né? E ele fecha os olhos para aquela grandeza das bênçãos divinas que podem ser adquiridas através do sofrimento, não é? Da desilusão. Então, tudo isso é enxergado como algo ruim. Na verdade, às vezes são alavancas para o nosso espírito. Nosso interlocutor fez uma pausa e tornou. E o desculpismo? Nesse terreno de assistência espiritual, verão um dia quantos pretextos são inventados pelas criaturas terrestres por fugir ao testemunho da verdade divina nas tarefas que lhes são próprias. Então, desculpismo, encontramos desculpas para tudo, para não servir, para não nos movimentarmos, né, em direção ao bem. E ele continua, os mordomos da responsabilidade alegam excesso de deveres, né? Muitos deveres. Os servidores da obediência afirmam ausência de ensejo, né? Os que guardam possibilidades financeiras montam guarda ao patrimônio amoedado. Aqueles que têm muito, eles guardam aquele patrimônio. Eu não posso, tenho que guardar o meu patrimônio, não posso deixar ele cair.
E os que receberam a bênção da pobreza de recursos monetários, eles se aconselham com quem? Com a revolta. Ficam revoltados e também perdem a oportunidade na revolta por não terem aquilo que eles desejavam. E aí ele continua: os moços declaram-se muito jovens para cultivar as realidades sublimes, e os mais idosos afirmam-se inúteis para servi-las. Os casados reclamam quanto à família, os solteiros se queixam da ausência dessa família. Dizem os doentes que não podem, comentam os sadios que não precisam. Raros companheiros encarnados conseguem viver sem essa contradição. Por isso o trabalho é escasso. Por isso a falta de tempo que todos nós alegamos para um trabalho maior, muitas vezes não. Em grande parte das vezes, na maioria das vezes, tudo isso foi prometido do outro lado. E chegamos aqui, achamos todas essas desculpas. E continuando, o senhor Bachelard parecia disposto a prosseguir. Mas as duas jovens, aquelas filhas, foram buscá-lo, a ele e a Aniceto, nosso instrutor, em nome do Alfredo. Então, o Alfredo estava chamando a todos eles, a fim de providenciar solução de problema íntimo que lhes dizia respeito. Bom, nós terminamos hoje esse surpreendente capítulo, né, da vida social, né, com a chegada daqueles amigos de Ismália e de Alfredo, né, de Campo da Paz, né, eles estavam nessa colônia, né, e aqui nesse capítulo são expostos ensinamentos referentes aos doentes de espírito, aos rebeldes ao tratamento, né, e os atendentes, eles sentem-se obrigados a semear pensamentos novos e aguardar que a obra do tempo faça germinar nesses doentes a boa vontade. E é citado também nesse capítulo esse desculpismo que todos nós temos, né? Para que não executemos o trabalho que já foi tratado, que já foi prometido do outro lado. Bom, por hoje nós terminamos o estudo desse capítulo e daqui a 15 dias nós daremos continuidade a esse nosso estudo. Fiquem com Deus e até lá.